O que ele teve de tão diferente dos outros a ponto da gente poder falar que a filosofia se remete a Platão no final das contas? Na verdade, os pré-socráticos eram chamados de filósofos da natureza. Eles estavam muito preocupados, sobretudo, em captar qual foi o elemento que originou a natureza. Tá? Então, são denominados como filósofos da natureza. Nós podemos ver que em Sócrates e Platão o centro começa a ser o homem, a discussão da condição humana, de como as coisas nascem dentro da esfera humana. Portanto, ele centraliza essa questão humanista de uma maneira diferente ao que havia antes. Tá? É um dos traços característicos que, a partir daí, são estabelecidos. Então ele coloca a humanidade no centro. Sim. Tudo que gira em torno da humanidade, a condição moral, a condição política, tudo é muito estabelecido aí na filosofia socrática e platônica. Através do diálogo, né, procura-se extrair o melhor do ser humano e o que seria a forma ideal de vida do ser humano. O Platão ele tenta organizar a sociedade, não? Ele dá uma ideia do que seria uma sociedade ideal. Ele cria, a partir do diálogo à República, que a gente pode dizer que é o mais importante, o mais relevante, né? Ele cria a ideia de uma sociedade ideal, onde aí ele vai estabelecer uma série de conceitos fundamentais, né? Do que seria o governante numa sociedade ideal, como seria a formação desse governante, quais seriam as virtudes fundamentais a serem desenvolvidas por ele, inclusive fala a respeito de uma sequência de formas de governo, desde a ideal até a mais imperfeita. Ou seja, ele vai desenvolver uma série de mitos nesse diálogo, onde ele vai demonstrar um pouco a respeito de como a sociedade poderia dar certo, por que não dá, concretamente falando, quais são os vícios de que padecemos, como, por exemplo, no mito de Giges, onde ele vai falar do fato de que o homem, em geral, não ama a justiça. Então, é um diálogo muito voltado sobre a vida em sociedade. Você pode contar esse mito do Anel de Giges? Esse é um mito bastante interessante. Giges era um pastor lídio e se diz que era um homem reconhecido na sua sociedade como muito honesto. Uma ocasião, ele estava pastoreando as suas ovelhas, teria encontrado uma espécie de um túmulo onde havia um guerreiro antigo, algo assim, que ele tinha no dedo um anel com uma pedra. E Giges retira esse anel do dedo desse cadáver e coloca no seu próprio dedo. Quando ele participa das assembleias dos pastores, ele percebe uma coisa curiosa, que cada vez que ele vira essa pedra para dentro da mão, ele se torna invisível. As pessoas começam a perguntar entre elas, onde foi o Giges? Giges estava aqui agora mesmo, sumiu. E depois ele vira a pedra para fora, volta a aparecer. Aí são colocadas duas possibilidades. A primeira delas é que Giges, usando o anel, como ele era um homem reconhecido como honesto depois, ele quebra totalmente esse comportamento, se torna uma pessoa libertina, uma pessoa desonesta, uma pessoa que rompe com todas as tradições morais da sociedade, seduz a rainha, mata o rei, faz tudo que você possa imaginar. E aí vem aquela questão fundamental que a gente sempre coloca, né? O que faríamos nós com esse anel de Giges na mão? É basicamente uma questão que perdura ao longo da história. Mas, além disso, Platão ainda vai mais além. Ele imagina o seguinte, imagina a segunda possibilidade, em que Giges, usando esse anel, continuasse tão honesto quanto ele era antes. E o que as pessoas, ao saber disso, pensariam? Imagine que, a princípio, em conjunto, em comunidade, elas elogiariam demais. Nossa, que maravilhoso é o Giges, que homem íntegro, por medo de que ele, invisível, pudesse provocar algum mal a elas. Mas, uma vez que elas estivessem a sós, quando a última porta se fecha atrás delas, elas diriam, que tolo, que idiota que é o Giges. Se esse anel estivesse na minha mão, me daria muito bem. Ou seja, no fundo ele vai deduzir, nós não amamos a justiça, não amamos a ética, nós praticamos simplesmente por um interesse social, porque, de uma certa maneira, se todos somos injustos, vai que alguém tem condições maiores do que a minha, é mais esperto, é mais inteligente, seja lá o que for, eu sofro um dano maior do que aquele que eu sou capaz de provocar. Portanto, eu tenho prejuízo. Então, nós fazemos um acordo entre nós. Eu não te roubo, você não me rouba. Eu não te causo nenhum mal, você não me causa nenhum mal. Mas, se houver um anel de Giges, aí que mal tem. Não é lógico que cada um vai tirar as suas vantagens. O que eu acho interessante comentar é que a gente realmente tem esses anéis de Giges. Eles existem de fato. Como, por exemplo, no pensamento humano. Nós achamos que é muito impune aquilo que a gente pensa,
que qualquer pessoa pode pensar qualquer coisa, não é visto, não é contemplado em sociedade, portanto, aí você tem o anel de Giges, que na verdade é uma ilusão, porque da mesma maneira que Platão fala que nós temos um plano das ideias e um plano concreto, tudo aquilo que vive reiteradamente no plano das ideias tensiona o mundo manifestado para vir à vida. Portanto, se você alimenta repetidamente uma ideia, numa fresta de desatenção, ela vai vir à vida e vai gerar um fato na tua vida, mais cedo ou mais tarde. E também um outro anel de Giges que é bastante comum, que a gente pode ver em sociedade, é o poder. Se eu tenho o poder, eu me sinto numa situação onde eu posso fazer o que eu quiser e sou totalmente protegido por esse poder. Não posso receber uma contrapartida à altura. Então, eu me sinto, muitas vezes, muito à vontade, mais do que se poderia, do que se deveria, né? Para manifestar aquilo que eu sou. Daí que muitas vezes se pensou na história que o poder é algo que corrompe, é algo que traz à tona aquilo que o homem tem de pior. Que é uma coisa com a qual eu legitimamente não concordo, não acho que seja assim. Existe uma frase de um escritor brasileiro que eu gosto muito, que eu considero como um filósofo, que é Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis tinha reflexões excelentes, e uma das suas frases famosas que ele dizia na Marmota Fluminense, ele dizia o seguinte: é errada a frase que diz que a ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o crime. O ladrão já nasce feito. Muito